Produto, como você bem disse, é algo importante. Claro que a gente precisa vender algo de qualidade, algo que a gente acredita. Então, não adianta você ter um grande produto se não souber como oferecer e para quem oferecer. Burocracia, regulamentação, carga tributária elevada. Empreender no Brasil é um ato de coragem, de ousadia ou de completa loucura. E para bater esse papo, trouxemos Igor Oliveira, advogado, corretor de seguros, presidente do Conjove Pará, da Finlev, vice-presidente do Sincor, diretor do ADVB e do grupo Aspeb Benefícios. Enquanto no passado a gente escondia, não vou falar sobre o meu negócio porque eu vou contar o meu segredo, o cara vai saber do meu produto. Não existe mais isso. Hoje o cara entra no teu Instagram, sabe da tua vida, sabe quem tu é, sabe da tua empresa, sabe das tuas estratégias, sabe do teu marketing, sabe quem tu te relaciona, sabe dos teus clientes, sabe de tudo. Então quem quer esconder, isso já não existe mais esse cenário. Então hoje o cenário cresce quem troca, viu? Mas quem acredita, eu acho que vence, né? E aí volta no início da pergunta, um pouquinho de loucura, para que no final você se torne um herói, porque empreender é sim motivo de heroísmo dentro do nosso ambiente de negócio. Cara, eu acho assim que se burocracia, regulamentação, carga tributária elevada, acesso ao crédito, instabilidade econômica e política, infraestrutura deficiente, legislação e reformas recentes. Empreender no Brasil é um ato de coragem, de ousadia ou de completa loucura. E no episódio de hoje, no Segue o Plano, a gente mergulha a fundo nas contradições do empreendedorismo brasileiro e de quem escolheu construir negócio mesmo diante de um cenário marcado por tudo isso que eu falei no início. E para bater esse papo, trouxemos Igor Oliveira, advogado, corretor de seguros, presidente do Conjove Pará, da Finlev, vice-presidente do Sincor, diretor do ADVB e do grupo Aspeb Benefícios. Igor, seja bem-vindo. E que desafio é esse desse podcast de hoje, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e espero poder contribuir nesse bate-papo. A gente está aqui à disposição para somar. Cara, vai ser um podcast de muito conteúdo. Já aproveito para pedir para compartilhe com alguém, com um amigo. Não é fácil trazer o presidente do Conjove aqui para bater o papo e abrir a agenda para a gente. E vai vir muita coisa legal. Então, compartilha com 2, 3 amigos, faz isso aí, porque a gente precisa melhorar o nosso meio ambiente de negócios. Eu penso muito nisso. E Igor, me fala, de tudo isso que eu falei no início, de todos esses desafios, esses problemas, empreender no Brasil, em especial aqui na nossa região, é um ato de loucura? É um ato de heroísmo? O que é? Me fala aí. Eu acho que todo herói tem um pouco de louco também, né? Também acho. Eu acho que assim... Primeiramente, a gente precisa realmente ter muita coragem, né? Então, dentro dos desafios que o nosso país apresenta, né? De certa maneira, que paira pela burocracia, paira pelos custos envolvidos, né, para se ter uma empresa. Então, realmente pode ser comparado com um ato de loucura, mas... É um pouco isso, né? Eu acho que o empresário, né, ele quando tem um objetivo, tem um sonho e quer colocar isso em prática, ele precisa ter coragem para colocar isso em prática e tentar passar por cima de todos os desafios para conseguir alcançar o seu objetivo. E aqueles, é claro, que se destacam e conseguem fazer num universo, num ambiente tão desafiador, acabam se destacando e sim, podendo também ser considerado como uma espécie de herói. Cara, eu me lembrei agora de uma conversa, uma reunião com um cliente, eu te falando de todos esses desafios, de vai em cima, vai embaixo, e tem um café. Aí ele falou assim, pô, Ricardo, se eu soubesse isso antes, eu nem começava. É mais ou menos essa a sensação, cara? A gente tem que persistir bastante, sempre tem, né, as etapas, principalmente para quem está começando, para quem nunca empreendeu, então se torna ainda mais desafiador. Mas eu acho que nós também vivemos num país de oportunidades, que também tem muitas coisas boas, e a gente precisa, sim, se lançar no mercado, se apresentar para a gente poder conseguir realmente atingir os nossos sonhos, atingir os nossos objetivos, os nossos planos de vida e, claro, também sustentar a nossa família, né? Enfim, seguir tentar buscar ter qualidade de vida para a gente, para aquelas pessoas que nos cercam também. Cara, e falaste em desafios. Tu como presidente do Conjove, tu fala com muita gente, tenho certeza que tu fala com muita gente, tu deve ouvir muitas
muitas situações, muitos desabafos. O que tu vê que são realmente desafios aqui? Quais são os maiores desafios que tu escuta e que tu percebe no dia a dia da nossa região aqui? Pois é, Ricardo, um ponto muito importante que eu considero, eu sempre levo isso, quando você disse, é difícil falar com a agenda. Não, pelo contrário, porque é muito importante quando a gente tem uma abertura, principalmente num projeto como o seu, que é tão importante, que atinge um público tão qualificado, eu venho sempre com muita vontade, com muita motivação para estar falando um pouquinho do Conjove, do associativismo e quanto é importante para o universo do empreendedorismo. Então, os desafios são sempre muito grandes, mas é muito bom quando você pode contar, de certa maneira, com uma entidade, com entidades de forma geral, que hoje nós temos aí inúmeras entidades, né, que respiram o associativismo, que você consegue dividir, de certa forma, as dores com outros empresários também, que também enfrentam os problemas do dia a dia, como eu já citei alguns, geralmente a parte burocrática, a parte dos impostos, enfim. Uma série de desafios, mas que a gente consegue, de alguma forma, saber que às vezes uma dor minha é uma dor também de um outro empresário que está aqui do meu lado e que eu tenho uma saída que às vezes ele não enxergou e eu consigo dividir com ele essa saída e vice-versa. Assim, enfim, entre os pilares do associativismo, né, tem o network, a troca de experiência, e é muito legal quando você saber que você tem uma rede de apoio que de alguma forma te ampara e te conecta com pessoas que estão no mesmo ambiente que você, que tem os mesmos objetivos que você, quer crescer, quer desenvolver o seu negócio, e para isso é sempre importante a troca de experiência, enfim. E eu cito o Conjove, né, por estar inserido ali, estar hoje na condição de presidente, e realmente é um ambiente que nos propicia bastante isso, mas aí, como eu disse, tem várias entidades, né, que de alguma forma ajudam a fomentar o empreendedorismo e fazer com que o empresário consiga dividir um pouquinho as suas dores e os seus desafios, né? Fora a abertura mesmo de se buscar alcançar o seu público-alvo, trabalhar um marketing cada vez mais hoje está desafiador com o digital, né? Enfim, formas de conseguir realmente expandir e entrar no mercado que também é muito competitivo, né? Entendi. E com esse pano de fundo que tu botaste, brilhantemente, e eu lembrando das coisas que a gente já gravou com as pessoas que a gente já falou, eu consigo identificar alguns pontos que sempre vem aqui no nosso programa, sabe? Um deles é logística. A gente já fez um programa sobre logística que foi incrível. Quem não escutou, escute. O cara deu uma aula, falou que realmente é desafiador a gente trabalhar aqui. Outra é infraestrutura, que a gente já falou com algumas pessoas também. Inclusive a COP está sendo, vou até falar vítima, né? De fake news por conta de infraestrutura, dizendo que não tem. Tem, mas não como deveria ter, né? E outro que a gente bate muito como negócio, como Grupo Polário, que é crédito. Tu acha que esse tripé, logística, infraestrutura e acesso a crédito, eles são fatores que realmente são a base de desafios do empresariado aqui da nossa região? Tu escutas isso nas reuniões do Conjove, nas tuas conversas? Total. Já citamos que empreender no Brasil não é fácil. Quando se trata de Amazônia, a gente precisa entender que o Brasil é um país continental e que cada região tem suas particularidades, e a Amazônia tem a sua. Então, eu vou te dar um exemplo. Eu trabalho, nós temos uma administradora de benefícios e eu trabalho muito presente no interior do estado. A gente está aí nos 4 cantos do estado, já visitei vários municípios e vou te citar um caso. Há uns anos atrás eu visitei uma cidade chamada Terra Santa, ali no oeste do Pará, próximo ali de Santarém, Oriximiná, Juruti. É mais próximo de Manaus que de Belém. Mas a 2 horas de Parintins, mais precisamente, com muito mais ligação com o Amazonas, com Manaus, até propriamente do que com o Pará, em termos culturais, culinária, enfim. Para você ter uma ideia, as pessoas, principalmente lá do eixo sul, né, dos estados do eixo sul do país, não têm a ideia, né, da dificuldade, da dimensão, da logística, como nós citamos aqui. Eu tive que, por exemplo, fazer um trabalho lá, para passar 2 dias no município de Terra Santa trabalhando, eu tive que sair aqui no domingo de avião até Santarém. Aí não coincide o voo para você conseguir o barco, porque não é assim, chega, já tem um barco disponível, tem o horário e o dia para sair o barco. Então, chega domingo em Santarém, você viaja de barco, porque em alguns municípios já tem lancha rápida, mas nem todos têm.
Nesse caso não tinha, não sei como está hoje. Tem um certo tempo isso. Aí você pega um barco para você chegar até a Terra Santa, você passa um dia viajando, e aí você chega lá na terça-feira, aí você trabalha propriamente a terça, a quarta, porque você já tem que fazer todo o percurso de volta para você tentar chegar no fim de semana na sua casa. Então você passa uma semana, aonde você passa 4, 5, muitas vezes 6 dias se deslocando e trabalha efetivamente em 2 dias. Então, o que é? Um país, um estado, né, com uma extensão muito grande, com uma questão também logística complicada, porque tem vários modais, tem transporte terrestre, transporte aéreo, transporte fluvial, para você conseguir desenvolver um trabalho em 2 dias. E isso envolve custo, envolve uma série de coisas. Então, estou falando só por uma questão logística que não é a minha área, mas eu, na prática, como empreendedor dentro da Amazônia, sinto na pele as dificuldades de empreender, principalmente no interior. E aí não vou citar estradas, enfim, uma série de aspectos. E nos outros pontos também. Então, só pegando um dos pontos que você citou para ver a dificuldade que é empreender dentro da particularidade da Amazônia. E se for falar em crédito também, que é um mercado que de alguma forma eu também atuo, a gente sabe que existe uma desbancarização grande no nosso país, já houve uma abertura com a entrada, né, de novos entrantes que facilitou um pouquinho esse cenário, mas a gente sabe que ainda, principalmente para a região norte, eu não vou falar especificadamente da Amazônia, mas para a região norte ainda é uma região muito desbancarizada e que os grandes players, os grandes bancos, os bancos tradicionais, não enxergam muitas vezes esses clientes, esses consumidores. Acho que eles nem entendem, né? Nem entendem. Então, assim, muitas vezes, principalmente quando você vai para um município do interior, a pessoa ali, ela está presa de alguma certa forma aquele banco que tem dentro daquele município, né? Que tem um caixa que é aquele banco tradicional, aquele caixa que é, por incrível que pareça, ainda forma aquelas filas gigantes no final do mês para tirar dinheiro, tudo. E aí fica refém da condição que aquele banco oferece. Então, de alguma forma, melhorou esse cenário, com a entrada, como eu disse, com novos entrantes, mas que também estão muito focados ainda na população, né? Nos consumidores ali do Eixo Sul, né? Mas que, de alguma maneira, precisam enxergar esse cenário aqui na nossa região. Então, sim, o crédito também é uma dificuldade, não só para a pessoa física, mas também, principalmente, na verdade, para a pessoa jurídica, porque a gente tem outros problemas quando envolve pessoa jurídica, de documentação, de regulamentação, enfim, uma série de outros. Até cultural, de pagar imposto para ter comprovação de renda. Sim. Existe uma questão muito grande. Cara, eu queria aprofundar um pouco mais essa questão de problemas, de dificuldades, porque me fez lembrar uma ideia que a gente sempre traz aqui nos programas. Não sei se a palavra certa, Igor, é necessidade ou então é só exemplo que a gente tem de querer trabalhar e de querer desenvolver técnicas, estratégias e modelos do eixo sul e sudeste. Pô, tu deste um exemplo claro, mais claro que isso, eu não sei, só indo lá contigo para viver, né? O cara passa 2, 3 dias para ir, trabalha 2 dias e passa 2, 3 dias para voltar. E tu ainda tem o desafio de levar um produto ou /serviço que a pessoa consiga comprar com todo esse problema. Sim. Não é? Que os modelos de negócio do Sul e Sudeste não tem. Vou te dar um exemplo. A gente tem um cliente aqui que é uma franquia odontológica. E ela sempre traz, Ricardo, lá no Sul, lá na matriz, eles aplicam essa estratégia no e-commerce. Pô, lá tem uma internet boa, todo mundo tá lá no digital, todo mundo compra, tem um cartão de crédito, sabe usar. Tu chega pra cá, o cara mal tem internet, pô. É isso. Entendeu? O cara mal tem um banco. Como vou aplicar uma estratégia que dá certo lá, que não, a gente sabe que não dá certo aqui? Tu achas que essa questão de mentalidade criatividade para problemas locais é um desafio muito grande nosso? Porque parece que a gente não quer pensar coisas para cá. Sim. Parece que a gente quer pegar coisas prontas e só aplicar. Tu acha isso um desafio pra gente? Sim, e eu concordo plenamente com você quando você se refere a esse caso aí concreto, que é um caso que a gente também vivencia dentro do nosso negócio. E, como eu disse, realmente cada região tem suas particularidades e não dá para a gente copiar e colar negócios que acontecem em outras regiões, porque aqui tem realmente suas particularidades. Então, essa questão realmente da tecnologia é ainda uma barreira, né? Principalmente para determinadas
camadas da população que têm realmente ainda dificuldade de se ter realmente um aparelho mais tecnológico, muitas vezes a própria internet, que às vezes a gente pensa que hoje está tão simples, que está tão fácil, mas que ainda alguns municípios sofrem, né, com oscilações, às vezes somente uma rede pega bem em determinado município, em outra tem que mudar de operadora. Então, assim, são particularidades que a gente ainda enfrenta em termos de região, em termos de estado, e que a gente, quando pensa num negócio, principalmente que um negócio que dependa, que está calçado na parte de tecnologia, tem que pensar muito bem quando se pensar em como chegar no seu cliente final dentro da nossa região. Então, isso realmente é algo que precisa muito ser considerado. Igor, eu quero te questionar agora, até ver se te tirar algo mais profundo, Gerson Ney. Tu acha que o nosso problema, então, nem é tanto produto, mas é mais modelo de negócio? Tu consegues explicar pra gente, até pra galera que tá acompanhando, porque pra mim é um pouco até mais claro, tipo a Coca. Eu sou fissurado em Coca, inclusive patrocina a gente. Me patrocina, por favor. Se a Coca não tiver um modelo de negócio que entregue essa Coca-Cola lá em Parintins, nunca vai conseguir vender lá, né? O produto é bom, mas se o modelo de negócio não propiciar isso, não funciona. Total. Tu achas que tem essa dificuldade do empresariado local entender isso? Trazer modelos de negócios que sejam próprios para cá, para os nossos problemas? Tem sim, com certeza. Produto, como você bem disse, é algo importante. É claro que a gente precisa vender algo de qualidade, algo que a gente acredita, né? É algo que a gente saiba que pode ter um público em potencial que consuma, mas é importante saber de que maneira você vai alcançar esse público e entender os cenários, né? Principalmente quando a gente trata de determinado ambiente de negócio. Então, não adianta você ter um grande produto se não souber como oferecer e para quem oferecer esse produto. Então, faz total sentido isso. Cara, tu consegue dar um exemplo da Aspeb pra gente, por exemplo, algo mais prático? Ricardo, a gente tinha um problema, a gente mudou o nosso modelo. Por que eu estou querendo forçar isso? Até para as pessoas entenderem realmente que a gente precisa olhar o problema, mas ressignificar ele. Né? Tem gente que pega o problema, esse problema eu não quero mais encarar. Mas se tu fores prestar atenção, a maioria das inovações acontece com um problema aí. Eu quero solucionar isso aqui, aí vem uma inovação e te dá um salto. Tu consegue dar um exemplo pra gente? Consigo. Eu vou um pouco para a área tecnológica. Perfeito. Foi o que nós citamos, eu acho que é uma dor latente, né? Por tudo que já foi conversado aqui. Hoje nós estamos em vários municípios, hoje mais de 80 municípios, estamos bem espalhados em vários estados, mas muito mais fortemente dentro do estado do Pará. E desenvolvemos várias formas, vários canais para a gente conseguir ter uma melhor comunicação com o nosso cliente. Então, desenvolvemos aplicativos, estamos nas redes sociais, enfim. E aí, quando nós entendemos que o nosso público-alvo, o perfil, de pessoas assim, com mais idade, nós conseguimos desenvolver, eu não sou da área tecnológica também, mas mecanismos das pessoas dependerem menos da internet, conseguirem baixar, por exemplo, um aplicativo sem necessariamente ser através da loja. Tem outras formas também de conseguir disponibilizar o nosso aplicativo para o nosso público final. Nós tínhamos, hoje um dos nossos braços é uma fintech, que é a Finlev, e que as pessoas conseguem dentro dessa, que é uma instituição financeira, né? Uma instituição financeira de crédito, de microcrédito. E existe uma plataforma, um aplicativo para a pessoa conseguir acessar as informações, conseguir fazer a simulação, conseguir contratar o seu crédito. E assim, totalmente automatizado, 100% digital. E aí, para a gente conseguir alcançar esse público que tinha um pouco mais de dificuldade de tecnologia, a gente teve, de alguma forma, colocar um canal de comunicação, um WhatsApp, para a pessoa, de alguma forma, conseguir conversar com alguém, para tirar dúvidas até mesmo de acessar o próprio aplicativo. Então, quando você, por exemplo, pega um banco digital grande, e aí tem vários, né, hoje,
e lançam os seus serviços, que volta naquela questão, não pensam na particularidade de determinadas regiões do país, ainda da dificuldade das pessoas a terem acesso à tecnologia. Então, a gente aqui, enquanto entendedores, e aí é uma oportunidade, quando a gente também vê o problema, a gente sempre tem que enxergar as oportunidades. Então, que nós estamos daqui, entendemos as características da nossa região, a gente não, olha, a gente tem que, de alguma forma, nós somos digitais, mas a gente tem que tentar buscar, de alguma forma, fazer um atendimento humanizado, porque as pessoas precisam, de alguma forma, ter essa atenção. E às vezes não é dúvidas sobre o produto, é como chegar no produto. Então, dúvidas sobre o serviço, sobre como alcançar o produto, dúvidas sobre as funções do próprio aplicativo, da própria ferramenta. Por mais que a gente pegue um modelo existente, totalmente pronto, que já é aprovado, que já é validado de uma grande instituição financeira, muitas vezes não vai servir para aquele negócio, para aquele público que a gente está querendo alcançar, que é o público desbancarizado, ou seja, que às vezes não tem nem conta, desbancarizado, não tem nem conta, nunca teve uma experiência com uma instituição financeira antes. Até porque o público que foi testado não é o público daqui, então é enviesado, totalmente enviesado. Então, está um pouco dentro das dificuldades, trazendo um pouquinho para o cenário, mas também como cenário de oportunidade, porque também de nada de braçada, porque a gente está onde as instituições tradicionais não estão. Cara, eu gostei muito que tu falaste que é uma ferramenta. Eu vejo muito essa confusão das pessoas a associarem a tecnologia com solução. Na verdade, a tecnologia é uma ferramenta para tu chegares numa solução, né? Pô, achei muito legal. Pô, o meu cliente aí tem dificuldade de acessar aí. Como é que eu vou ensinar ele? Na verdade, ele quer usar o celular, ele quer usar uma ferramenta, ele quer usar alguma coisa. Vou botar um canal aqui para ele me ligar, para eu ensinar ele na ligação. Porra, perfeito, acabou, resolveu o problema. É mais ou menos isso a solução. É o modelo de negócio. Sim, né? Isso. Cara, eu achei incrível. Saindo um pouco da questão de dificuldade, Igor, eu queria colocar agora, falar contigo, na verdade, sobre diferenciais. Tu acha que aqui o empreendedor local paraense, em regra, da Amazônia, a gente tem algum diferencial competitivo em relação a outras pessoas? Pelas dificuldades que a gente vive, que é diferente, pela logística que é diferente, tu acha que a gente tem alguma competitividade diferente? Eu acho assim, que a gente está, como eu já citei, né, frisei, num ambiente de oportunidades. Acho que a nossa região é uma região com muitas oportunidades, não à toa atrai, né, muitas pessoas de fora, empresas de fora, que buscam a região norte, buscam o Pará, buscam a Amazônia para empreender. E de certa maneira, eu acho que por ser uma região de oportunidade, a gente às vezes até enquanto empreendedores locais aqui, a gente acaba ficando um pouco acomodado, porque a gente, comparando com o que eu vejo, né, aquelas pessoas que saem da sua região, vão desbravar, vão enfrentar os desafios também de morar, de viver, né, numa região que ela desconhece. E às vezes a gente está aqui, né, sabendo todas essas oportunidades, como eu disse, a gente hoje está aqui em Belém, mas eu já tive a oportunidade de viajar, né, de conhecer parte do estado, e vejo que cada município traz tantas oportunidades em outros ambientes de negócio. Tem o sul do Pará com agro muito forte, claro, também vivendo um pouquinho da questão do minério, mas assim, com tantas coisas que qualquer um que saia de Belém consegue, se tiver realmente coragem e vontade de empreender e conhecer um pouquinho dessas regiões, eu tenho certeza que vão fazer grandes negócios, seja você um advogado, seja você um contador, seja você um empresário querendo empreender em outras regiões do nosso estado. Enfim, eu acho que quem sai, quem vivencia verdadeiramente o nosso estado, tem a seu favor não só um conhecimento que ajuda a empreender no nosso estado, mas também um senso de desbravamento que ajuda a enfrentar também qualquer outra região. Mas eu acho assim que a gente pensa muito às vezes em querer sair daqui para fazer negócios fora. Às vezes, vou morar em São Paulo porque lá a gente sabe que é onde realmente o dinheiro está, o estado, maior economia, as maiores decisões. Mas assim, a gente tem que entender que aqui é uma região que é propícia para se trabalhar e ganhar dinheiro. Então, e muitas vezes as pessoas de fora estão vindo para cá para aproveitar esse cenário. Mas eu acho que o paraense é um povo mais calorado, né, que se relaciona muito bem, e isso ajuda muito, né, de certa forma, a também trabalhar dentro do ambiente de negócios e fazer negócios
com qualquer pessoa, seja ela quem for e aonde ela estiver. Cara, isso de ir para fora é engraçado, né? As pessoas só olham quando vão para fora a parte boa. O dinheiro tá lá, tem mais negócio, mas a parte ruim, a concorrência também tá lá. Sim, né? sim. Apesar de ter muito dinheiro, mas também tem muito mais concorrente. Nas palestras que a gente dá, eu gosto sempre de levar um número de profissionais per capita, né? Tipo, um profissional para cada quantidade de habitante naquela região. Toda vez que a gente faz essa comparação, a região norte, ela sempre tem menos profissionais por habitante, então a concorrência naturalmente é menor. Sim. Então por que tu vai para um lugar que a concorrência é maior? Sim. Até para ganhar menos? Ah, vou ganhar mais, mas a mentalidade de ganhar mais ele não leva em consideração que vai gastar mais também, porque a vida lá é mais cara. Sim. Enfim, acaba ficando até a vida mais trabalhosa e mais custosa. Sim. Enfim, foi só um desabafo. Não, continuando, voltando. É Tu falaste que a gente tem uma vantagem, tu que está no Conjovem, tu que está à frente dessa instituição. O que essa nova geração está trazendo de diferente para cá? Que tu pode falar para mim? Então, o Conjovem, ele é um conselho plural, multissetorial, então ali a gente tem representantes de vários segmentos do ambiente de negócio, né? Tem o agro, tem a indústria, tem o comércio, tem os serviços, e de jovens empreendedores que vão até 40 anos, então tem aqueles que estão começando os seus negócios e entendem que o Conjovem é um bom caminho para se capacitar, para trocar experiências, para se sentir representado também, porque nós somos uma entidade representativa, né? Representamos o jovem empresário dentro da Associação Comercial do Pará. E então tem aquele que está começando, né? E entende que o Conjovem é uma boa rede de apoio, mas também nós temos já empresários consolidados que estão lá também para ampliar os seus negócios, para também doar, né, sua experiência, e que já são líderes dentro dos seus mercados, enfim. Então, realmente é um ambiente que proporciona realmente toda essa troca. E assim, essa nova geração, a gente tem que entender estou trazendo toda essa introdução para entender que é um conselho amplo, né? Tem pequenos empreendedores, já grandes empreendedores e gente de várias faixas etárias. A gente está vendo muita gente entrando dessa geração mais de digital, que já entraram aí no mercado de trabalho pós-pandemia, um pouco trabalhando com a questão do home office, enfim. É preciso saber lidar, né? Entender, mas o que é legal do universo do associativismo é que essas pessoas trazem de alguma forma essa mentalidade, o que é importante, que é uma realidade que a gente, quanto empresário, precisa lidar com esses novos profissionais, que estão muitas vezes inconstantes, que hoje estão no negócio, mas não estão satisfeitos, buscam outro negócio, às vezes que a remuneração não é mais o ponto mais importante, mas se sentir bem no ambiente de trabalho, se sentir produtivo, se sentir valorizado, são outros anseios que antes, no passado, a gente só enxergava remuneração. Então é preciso lidar um pouco com tudo isso, mas assim, é importante estar em cenários que a pessoa também consiga enxergar empresários que na prática sofrem, vivem o ambiente e possuem a lida do dia a dia do ambiente empresarial. Então, pegam ali, como eu disse, aquele que está começando, vê ali de um lado um outro empresário que já está bem sucedido, que já tem um negócio mais consolidado e consegue ter uma inspiração na prática, né? Esse que é o legal, é a vivência na prática, não só na teoria, não só em ambientes que a pessoa não consiga realmente enxergar como funciona. Que a gente sabe que tem conteúdos aí à disposição. Igor, tu acha que a gente está mais colaborativo com a questão de informação? Porque eu entendi, cara, que a gente está mais ativo, a gente está falando mais, a gente está, querendo ou não, compartilhando mais informações. Tu acha que hoje a nossa geração ela está muito mais preocupada com o meio ambiente empresarial do que com o seu próprio negócio? Tu acha que é um diferencial hoje? Com certeza, eu acho. Eu acho que a internet ajudou muito nesse cenário. Acho que as pessoas estão falando mais, estão trocando mais, facilita, né? Porque, de certa forma, fica tudo muito mais fácil, né? E eu vou te dar aqui um exemplo prático também. Gosto sempre de trazer. A gente... hoje, o Conjovem, ele se não for o maior, um dos maiores movimentos
do jovem empresariado da nossa região. E aí, a gente hoje vê a formação de outros movimentos, principalmente de outros municípios também. E a gente vem ajudando muito, contribuindo, não só na troca, né, se colocando à disposição para ajudar outros movimentos, para que cada vez o nosso estado tenha mais movimentos de ambientes de negócio, mas a gente acaba, pelo nosso Instagram, cada vez mais divulgando as nossas atividades, o almoço de negócio que a gente faz toda terça-feira. Enfim, todos os nossos eventos, confraria, visita empresarial, acaba hoje estando disponível, né, pela internet, pelo Instagram, as pessoas acabam acompanhando e fazendo, assim, tomando como referência para também aplicar, de certa maneira, nos seus municípios, também trabalhando o movimento do associativismo. Isso estou falando do mundo do associativismo. A mesma coisa na nossa empresa. Hoje, assim, enquanto no passado a gente escondia, não vou falar sobre o meu negócio, porque eu vou contar o meu segredo, o cara vai saber do meu produto. Não existe mais isso. Hoje o cara entra no teu Instagram, sabe da tua vida, sabe quem tu és, sabe da tua empresa, sabe das tuas estratégias, sabe do teu marketing, sabe quem tu te relaciona, sabe dos teus clientes, sabe de tudo. Então, quem quer esconder, isso já não existe mais esse cenário. Então, hoje o cenário cresce quem troca. É mais fácil dizer, olha, a internet aqui está aqui, o meu Instagram, minha empresa é um livro aberto. Claro que existem coisas que nem tudo tem que ser compartilhado, né? Mas assim, cresce hoje quem diz, aqui, vamos fazer junto, o que tu tens que eu não tenho, que a gente possa fazer juntos e crescer os dois. Então, eu acho que as pessoas, de certa forma, estão mais propícias a esse tipo de relacionamento. E eu acho que, de certa forma, a internet veio a colaborar muito para esse cenário. Pô, legal. Antes de continuar, quer mais um pouco de café, cara? Eu aceito. Café até porque está muito bom esse Não. café. Eu recomendo aqui o café do Alquimista. Um abraço pro Bruno, do Alquimista. Pronto, Bruno, parabéns, cara. Bebam Excelente. café. Aqui já é o meu segundo, viu? Bebam café de verdade e comam pão sem glúten na Arandu. Pronto. Fica a dica. Só não vou tomar o terceiro, senão daqui a pouco não me convidam mais. Essa é a última experiência. Não, pode tomar. Igor, a gente está falando dos jovens e tudo mais, que o ambiente está mais compartilhado. Isso eu percebo bastante. Apesar de eu achar que as pessoas às vezes não querem falar nem 10% do negócio, mas é cada um, né? Cada um por si. Sempre vai ter. Exatamente, sempre vai ter. E eu queria saber de ti, cara, o que os jovens, cara, precisam para evitar cair nas estatísticas de empresas que quebram? O que tu achas, assim, que o jovem ele fala, ele bate? O que tu escuta muito lá? O que tu realmente acha que a gente precisa ainda desenvolver nessa camada mais jovem aí da geração dos 20 e poucos anos, que está começando, até os 30, para não abrir e daqui a 2 anos não ter mais a empresa? Então, é uma pergunta bem difícil. Mas assim, eu já falei um pouco, né, que a gente tem aí um cenário, né, de jovens que estão buscando entrar no mercado de trabalho, que muitas vezes, até por uma questão realmente de geração, eu tenho assim, um olhar de que muitas vezes não gostam de persistir. Então, é uma característica que qualquer empreendedor precisa ter. Não tem jeito. A persistência é um dos principais fatores para você ser bem sucedido ou não dentro de negócio. Porque é muito difícil, pode acontecer, de alguém pensar numa ideia, abrir um negócio e dar tudo certo desde um primeiro momento, as coisas fluírem da melhor maneira possível, acontece, mas em regra as pessoas têm que lutar, têm que batalhar, têm que vender a sua ideia, muitas vezes não conseguem fazer isso sozinho, buscar pessoas que acreditem nessa ideia. Enfim, e eu vejo muito essa característica, né? Hoje a gente vê um ambiente de trabalho com muita rotatividade, pessoas, como eu disse, estão aqui, amanhã não estão satisfeitas, já saem, então não conseguem se consolidar, fazer uma carreira dentro de uma empresa, coisa que a gente via muito, né? Que era muito comum, aquele profissional que de alguma forma veste a camisa, que cria uma carreira da empresa. Eu estou falando aí como funcionário, mas também no lado do empresário, né? Que de certa forma acreditou naquela ideia, montou aquela ideia e persiste para aquela ideia dê certo, né? Muitas vezes até não consegue se desprender, porque também a gente está num novo cenário também que as pessoas criam, montam e vendem as suas ideias, né? O que é também super normal, é legítimo, faz parte do mercado, faz parte do jogo, daqui a pouco já monta outra mesmo. Mas, enfim, eu acho que a persistência assim, é um fator que precisa muito ser trabalhado. As pessoas precisam não só ter ideia, acreditar e assim, saber que vão enfrentar barreiras, vão enfrentar dificuldades,
mas que se realmente você acredita naquele negócio, você tem que enfrentar, esperar aquele tempo de maturidade para o negócio realmente funcionar. Então, e estar preparado para isso também, né? Não ter aquele imediatismo no retorno do negócio, porque às vezes exige realmente que tenha um tempo de maturidade. Tu acha que isso está envolvido muito com essa geração, entre aspas, TikTok, como falam, que acha que eu vou fazer um vídeo, vou viralizar, vou abrir um negócio, vou bombar, eu vou fazer uma pizza, vou ficar rico. Tu acha que está envolto muito a isso, a esse momento de vida que é muito ansioso, é muito acelerado, é muito corrido? Total, eu acho que esse faz que as pessoas comecem a ter essa cultura do tudo muito rápido, do imediatismo, de ter o resultado. E como eu disse, tem casos que acontecem, né? Vai sempre acontecer, sempre em qualquer ambiente de negócio, sempre aconteceu. Mas as pessoas se vislumbram muito com isso, né? Porque, como eu disse, a internet traz coisas boas, traz coisas ruins, traz tudo em uma velocidade muito grande. Então você vê ali, ó, que cara que despertou e tal, e acha que necessariamente você vai conseguir fazer a mesma coisa, vai dar tão certo quanto aquela pessoa lá, que passa a ser uma referência para você. E tem várias referências boas e ruins dentro desse mundo. Então, sim, essa geração está muito inspirada nesse novo meio, né? Nessa nova forma. A internet eu acho que é importante para você alcançar, ter novos alcances, né? Escalar seus negócios, mas tem que ter muito cuidado, né? Com a forma que você realmente quer consolidar, se posicionar dentro de um mercado. Então é algo realmente muito tênue, assim, é uma relação muito complicada. Isso me lembrou a sensação do momento, né? É o morango do amor. Tá acompanhando isso? Cara, tá todo mundo vendendo, fazendo, cobrando, pedindo, mas é algo que vai durar uma semana. Aí quem conseguiu ganhou dinheiro, mas depois passou. Então, negócio realmente não pode ser baseado no morango do amor. Ele tem que ser baseado num projeto a longo prazo, né? É isso aí. Aí, fazendo uma meia-culpa pra gente, tu acha que nós, não sei quantos anos eu tenho 40, na minha geração pra cima... Ela tá dentro do Conjove ainda, tá bem. Dá pra ir? Dá pra frequentar, vou começar a cobrar a frequência a partir de agosto. Tu acha que a gente também, fazendo a meia-culpa pra gente, não tá faltando um pouco mais a palavra não é tranquilidade, cara, é paciência. De lidar com esse cara, com essa pessoa de 25, 22. Cara, eu vou ser teu mentor, eu vou te orientar, vou falar o que nunca fizeram comigo. Falta um pouco disso da gente também, entendendo todo esse panorama. Sim. Eu sei que o cara é acelerado, o cara é ansioso. Sim. Cobro, mas dou a mão, seguro, vou ensinando, vou mostrando que ele precisa ficar pelo menos 3 anos no lugar, pô. Fica 3 anos pelo menos, pô. Sente a dor do que vai acontecer ou não. Tu acha que falta um pouco disso na gente? Falta. Eu tô rindo também porque tu falou do Morango do Amor e coincidentemente hoje, inclusive, eu recebi a mensagem da minha namorada. Na verdade, ela queria também comer esse Morango do Amor e ela me disse que a partir do momento que ela pensou, começou a chegar. A internet é uma loucura, né? Começou a chegar todo dia pra ela no Instagram, Morango do Amor, Morango do Amor. Aí começa a aparecer pra todo mundo. Quando vem um negócio, né? Começa a aparecer pra todo mundo. Eu nem sabia o que era Morango do Amor, mas coincidentemente hoje foi falado sobre isso comigo. Eu entendi. Mas enfim, sobre a paciência para lidar com essa geração, né? Eu acho que sim, eu acho que a gente não tem nem, não vou dizer nem só paciência, eu acho que a gente tem, de certa forma, o compromisso, né? De tentar, é claro, a gente tem que se adaptar, mas tem um compromisso também de tentar mostrar os lados bons de ter um comprometimento com um projeto a mais longo prazo. Eu acho que o nosso papel enquanto empresário também é entender, saber lidar com essa geração, porque também se você não der, não vai parar ninguém com você. Então a gente tem que se acostumar com esse novo cenário, com essa nova geração, mas ao mesmo tempo tentar trazê-la, né, para perto, mostrando também cenários, oportunidades que, de certa forma, vão fazer com que essas pessoas se sintam valorizadas se fizerem um trabalho a longo prazo. O que não é tão simples. Mas eu acho que quem fizer isso, quem souber lidar e mostrar um outro caminho, de alguma forma consegue sair na frente, consegue reter talentos. Então, eu acho que o nosso desafio hoje é conseguir atrair, né, essas pessoas para justamente evitar a rotatividade, porque é muito comum em vários segmentos, né? E a gente sabe o quanto que é caro fazer um processo de recrutamento, seleção, para você ter um funcionário. E treinar. Né? Treinar um funcionário, manter um funcionário. E o quanto é complicado quando você perde essa mão de obra, né?
vai para o seu concorrente ou vai para um outro mercado, porque ali você teve um gasto de energia, um gasto financeiro. Então, assim, a gente tem que buscar um caminho. E eu acho que as empresas estão se adaptando cada vez mais para isso, trazendo assim, olha, tá legal, não dá para ser 100% assim, dentro do meu negócio exige que tenha o presencial, mas assim, a gente pode fazer algumas estratégias de benefícios. Hoje, como eu disse, a remuneração não é o principal fator, mas tem outras formas de dar benefício, uma vez no mês. Estou dando um exemplo, pode ser, cada empresa pode trabalhar de uma maneira, uma vez na semana, liberar para trabalhar home office. A gente tem algumas questões que são obrigadas pela CLT, né, de licença paternidade, por exemplo, licença maternidade, conseguir dar paternidade aqui pode ser de um tempo maior. Então, assim, ver formas de enxergar, de entender as necessidades e os anseios dessa geração, mas ter um meio termo, né? Dizer, tudo bem, a gente pode fazer algumas coisas para que você se sinta melhor, se sinta mais valorizado, se sinta bem no ambiente de trabalho, mas eu também preciso ter um projeto a longo prazo. A gente que é uma empresa, eu vou investir em você, eu vou buscar te capacitar, o que você precisar eu estou à disposição, mas você precisa ter um comprometimento também comigo num projeto mais a longo prazo, né? Então, não estou dizendo que é simples, né? É bem mas complexo, a gente precisa começar a saber lidar com isso. Senão vai acontecer o que está acontecendo hoje no mercado. A gente não conseguir ter muita dificuldade de reter talento. Né? Eu acho que a gente precisa, pelo menos, falar nisso, né? Porque eu vejo muito empresário que não tem paciência com a galera mais jovem. Eu quero contratar um cara de 50 anos. Porra, mas ele vai se aposentar, velho, daqui a pouco. E aí, a tua empresa vai morrer? Mas aí eu queria falar de ti um pouco do morango do amor agora, não, brincadeira. Mas o que veio na minha cabeça agora, tu achas que a Coop é o morango do amor do empresário paraense? Porque eu vejo muito empresário, cara, abrindo um negócio que não tem nada a ver com o negócio central dele só para aproveitar a vibe da Coop, a hype da Coop. Uhum. Será que a Coop é o nosso morango do amor e a gente não tá percebendo isso? Olha, eu não vejo por esse lado. Eu acho que é um evento realmente grande, né, que está trazendo, a gente já está respirando, né? Muitas oportunidades. Ontem, essa pessoa que eu trouxe de fora, desculpa, o pessoal não sabe, né? Eu estava com uma pessoa de fora, estávamos conversando antes nos bastidores, tem que explicar. E assim, foi ontem na Estação das Docas e me disse, poxa, Igor, lotada a estação, a gente já vê realmente... Já vê os gringos andando por aí. Então a gente vê um aumento do movimento, assim, tem dados, né, estatísticos que mostram que a gente já tem um volume maior de turistas, a gente vê que a cidade realmente está em obra, né, com obras relevantes, obras que vão deixar um legado, um potencial turístico. Eu acho que realmente é um evento de grande dimensão, de uma grande oportunidade. Eu tive o privilégio de participar de uma COP, a COP 28, que aconteceu em Dubai, a convite do Sebrae, foi uma experiência incrível e eu realmente entendi a dimensão do evento. Então, assim, eu não vejo como um morango... Como é o nome? Morango do Amor. Não vejo como Morango do Amor. Eu acho que realmente é um evento muito grande que está trazendo, vai trazer ainda mais. E a gente torce como paraense, como cidadão aqui, que a gente consiga ainda aproveitar o legado, né? Seja o legado estruturante, de obras, mas também o que a gente espera que fique um legado de mensagem, de turismo, de valorização da nossa cultura, de divulgação das nossas belezas, da nossa gastronomia, que é muito rica. Enfim, então eu não vejo muito por esse lado do morango do amor. Agora, como todo mundo que quer fazer um negócio, precisa ter cuidado, porque precisa também entender que vai existir um grande evento que vai trazer um volume grande de pessoas durante um período, que a gente espera que também deixe um legado, mas que não pode considerar durante aquele período como determinante para o negócio. Então tem que repensar em todos esses cenários, o momento atual, o período COP e o pós-COP. E a gente torce, né, enquanto, como eu disse, cidadão, que a gente tenha depois um cenário até mais positivo, né? Que o nosso Estado realmente se desenvolva em várias frentes. Mas sim, precisa ter alguns cuidados, né? Muitas vezes
A gente vê até marcas, né, que estão aproveitando o atual momento. E eu não vou entrar diretamente num segmento, mas seja lá, eu estou dono de um restaurante, eu acabei entrando, mas não vou citar, né? Aí aumenta os seus preços durante o período da Copa, mas você tem que ter um cuidado, porque as pessoas que vão estar vindo aqui não vão, a gente espera que não venha só para esse período, então você também não pode se descuidar daqueles clientes que já frequentam o seu estabelecimento, e aí só pensar no ganho durante esse período da Copa. E assim, você tem sua marca vinculada ao negócio, e que qualquer coisa, de alguma forma, pode atingir. Então, assim, a gente tem que ter uma série de cuidados, sim, enquanto empresários, para saber trabalhar bem esse evento e saber surfar o atual momento, o momento durante o período do evento e depois do que isso possa trazer de oportunidades para a gente. Cara, para mim o principal é o pós-COP. Sim, claro, é o que a gente tem, as expectativas são grandes. E Igor, e com todo esse panorama que a gente construiu, que tu falaste, tu foste até numa COP, tu estás à frente do Conjovem, à frente de uma empresa grande dentro do estado, que na verdade, inclusive, literalmente presente na quase todo o estado, né? O que tu vê, cara, e tu consegue falar pra gente de oportunidades de novos negócios aqui na nossa região? Porque, para te contextualizar, eu falo para todo mundo que para mim a região norte é a fronteira econômica do Brasil, né? O dinheiro está vindo para cá e com isso está vindo novas tecnologias, novos concorrentes, novo tudo. O que tu acha de novas oportunidades que tem que a gente ainda não começou a aproveitar e a administrar? Pergunta difícil. Bem difícil. A gente, faltando, né? O cenário COP está trazendo muita visibilidade, está fazendo com que muitas empresas acelerem, de alguma forma, as suas frentes de atuação, investindo cada vez mais em tecnologia, em capacitação da sua mão de obra. Em termos de cenário, eu vejo realmente que a gente está num momento que o nosso estado está em evidência e isso ajuda em vários segmentos do mercado. Se você hoje está no segmento da gastronomia, cada vez mais a gente vai poder mostrar a força que a nossa gastronomia tem. Se você está linkando ainda com a gastronomia, de qualquer forma ligado ao turismo, a gente já vê aí a cidade recebendo investimentos, inclusive de grupos de fora, para ampliação das redes hoteleiras, e são grandes grupos que estão enxergando esse potencial. Então, se você vê um grupo grande que está vendo um potencial, trazendo muito dinheiro para a região, que nós temos esse potencial, que sempre tivemos, a gente sabe, enquanto moradores aqui. Então, na área do turismo, é uma área que tende a ficar esse legado. Eu acho que qualquer empresa que queira hoje investir nessa área, a gente ainda sente muita carência de mão de obra qualificada, né? A gente precisa estar muito mais preparado para o turismo. Acho que, de alguma maneira, a COP vem fazendo com que as nossas empresas, os hotéis, os restaurantes, se aperfeiçoem cada vez mais no atendimento, nos processos, para receber melhor essas pessoas que estão vindo de fora. Na parte de tecnologia, eu já citei, né, que a gente tem uma região desafiadora, mas nós temos um grande público carente de alguns serviços que não são enxergados por muitos players de vários segmentos. Então são oportunidades também para você investir. Eu falei da interiorização, interior do estado. Nós temos um estado muito rico comparado a outros estados. Nossa região é o maior estado da região norte, né, economicamente, e mais diversificado também. Então a gente tem agro, a gente tem o minério, a gente tem indústria. Então várias regiões do nosso estado com características econômicas diferentes que você pode também empreender. Então, se você quiser sair dos grandes centros e investir em outros municípios, tem uma grande oportunidade. Tem muita coisa acontecendo de forma geral. Então, eu enxergo oportunidades em muitas frentes. Eu citei aqui algumas delas, né? Mas eu enxergo muitas oportunidades para o nosso estado. Eu acho que a gente vive um bom momento. Pô, legal. A gente está indo para a reta final. Antes de fazer a última pergunta, eu queria só dar alguns recados. Nosso podcast aqui todo dia em especial 1, 10 e 20, né? A gente tenta bater esse cronograma, mas em regra 3 vezes por semana. Por mês. Desculpa, por mês, me corrigiram aqui. 3 vezes por mês, não por semana. Já pensou 3 vezes por semana, já? Só tu ia morrer. Não ia dar mais, não. Sigam a gente no Instagram, no YouTube. Acompanhe a gente lá no Deezer também, todos os lugares que a gente puder estar, nós estamos.
levando um pouco de conhecimento empresarial para todo mundo aqui da nossa região, da Amazônia como um todo. É isso, né? Algum outro recado? Falar da Unip, pô, a Unip ajuda a gente aqui, a gente ajuda a Unip também a incentivar a qualificação das pessoas, né? Porque qualificação ajuda a ter acesso a novos canais de conteúdo, de tudo. De emprego, de trabalho. Dito isso, Igor, eu queria saber de ti, tu, como instituição agora, como Conjovem, cara, como é que o Conjovem consegue, com todo esse panorama, com todos esses desafios, com todas essas oportunidades, mentalidade de persistir, diferenças de gerações, né? Tem um cara mais velho, tem um cara mais novo, tem um cara no meio termo ali. Como é que o Conjovem atua? Fala um pouco do Conjovem pra gente também, como é que se associa. Me fala um pouco do Conjovem agora. Tá bom, primeiro eu queria, antes de entrar na pergunta, agradecer Ricardo, Gerson, Vitor, pelo convite. Foi muito legal esse bate-papo, descontraído, a gente está sempre aqui à disposição. Parabéns pelo trabalho que vocês estão desenvolvendo. E o Conjovem, a gente já falou um pouco sobre ele, né? O Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial do Pará, é um conselho multissetorial que agregam empreendedores até 40 anos de idade, com uma série de atividades. A gente tem um conselho muito dinâmico, muito atuante, muito ativo. Nós temos o almoço de negócio, que acontece toda terça-feira. Então, toda semana o Conjovem tem uma atividade, o que não é fácil, é um grande desafio, porque é um trabalho voluntário, né, como associados, mas que a gente consegue promover toda terça-feira. Um ambiente que a gente leva uma média de 70 empreendedores e sempre tenta levar alguém que possa contribuir com a sua experiência, falando muitas vezes empresário para empresário, falando na prática sobre empreendedorismo e agregar algum conhecimento para que você possa aplicar dentro do seu ambiente de negócio ou na sua vida pessoal, enfim. Temos a confraria, que acontece na última quinta-feira de cada mês, sempre levando um case de sucesso, um grande empresário que possa compartilhar, que compartilhe a sua história, a sua trajetória com os nossos associados, que são jovens empresários. Temos visita empresarial, uma oportunidade de visitar grandes indústrias, grandes empresas, entender um pouquinho do seu processo, conhecer muitas vezes os seus gestores, falar muitas vezes com o setor de compras, o que é uma oportunidade para a gente, que a gente entrega para o nosso associado poder se relacionar com essas grandes indústrias, que muito possivelmente não teria essa abertura se não tivesse um conselho, uma entidade à frente que promovesse esse ambiente. Enfim, tem diversas atividades, feirão do imposto, que a gente faz um grande movimento sobre a conscientização sobre a alta carga tributária. Nós tivemos agora recentemente, geralmente acontece no mês de maio, é um dos movimentos maiores a nível de Brasil. Foi reconhecido recebemos o prêmio no ano passado com o maior movimento econômico do Brasil, do Feirão do Imposto, que é um movimento nacional, promovido pela Confederação Nacional dos Jovens Empresários. E para a gente é motivo de muito orgulho ter esse reconhecimento. Esse ano, com certeza, nós estamos fortemente concorrendo de novo a essa premiação. Enfim, é um ambiente realmente propício para quem quer se capacitar, para quem quer se relacionar e se sentir representado, porque muitas vezes a dor aperta e você, enquanto empreendedor, bater na porta, seja do setor público, seja do setor produtivo, não é tão fácil para ser recebido, para ser atendido, e você tem um conselho, uma entidade de alguma maneira que está ali à sua disposição para ajudar de alguma forma, para facilitar esse caminho. Então, eu faço convite para vocês aí que estão nos assistindo, seguirem as nossas redes sociais, acompanhar as nossas ações. Eu tenho certeza que você vai gostar muito do que você vai encontrar lá e espero que encontrar vocês aí nos nossos próximos encontros, nas nossas próximas atividades. Inclusive você, Ricardo, já está feito o convite aí, já vi que você está dentro da faixa etária, podia perder essa oportunidade. Vou com o Vitor lá. Mas Igor ainda não acabou, agora eu quero falar com o Igor, diretor das PEB. Tá, desculpa, eu já estava agradecendo, você disse que era a última pergunta. Entendi que era a última pergunta. Mas com o presidente, agora com o diretor. Me fala como diretor agora, como empresário mesmo. O que tu pode falar pro jovem empresário que está começando, principalmente para não desistir, cara? A gente sabe que são desafios grandes, enormes, mas o que tu pode falar para ele, cara, que está começando agora? Acredite no seu negócio, se junte com pessoas
que, de certa forma, vão somar para a sua ideia. Busque meios de se conectar com pessoas, com ambientes de negócio. Estude bastante, é claro que o estudo é sempre sempre fundamental, então se capacite. Hoje está muito fácil, como foi dito aqui, a tecnologia está a seu dispor para você entender mercados, entender cenários, entender realidades distintas. E acredite, eu acho que essa palavra mais importante, a que mais foi dita aqui, da persistência, de acreditar. Não vai ser sempre fácil, muito pelo contrário, você sempre vai encontrar muitos desafios, mas quem acredita, eu acho que vence, né? E aí volta o início da pergunta, um pouquinho de loucura, para que no final você se torne um herói, porque empreender é sim motivo de heroísmo dentro do nosso ambiente de negócio. Cara, eu acho assim que se fosse fácil, todo mundo fazia. Né? E se todo mundo fizesse, não tinha retorno, não tinha por que fazer. Cara, é isso. Pô, Igor, obrigado pelo teu tempo. Mando um abraço pra galera do Conjove, lá pro João Marcelo, principalmente. Inclusive, eu chamei ele lá atrás, a gente não conseguiu a agenda desse homem é difícil. Ele tá mais difícil agora. Ele tá na associação comercial, tá em outras frentes. Tá em outro lugar agora. Mas um dia a gente vai gravar com ele. Aí gravou com a gente no nosso comentário aqui, ó. Parar a bola da vez. Só lá gente atrás. boa ali, hein? Só gente forte. Ele, Rubens Magno. Uma turma muito boa. Muito legal. Presidente Elizabeth. Isso. A gente tem que fazer outro, Gerson. Legal. Né? Antes de ir embora, como é que a galera te acha na rede social? Como é que falam contigo pra trocar uma ideia? Deixa aí teu espaço aí pra galera. Tá certo. É o Igor com W. Meu nome é um pouquinho diferente. Meu pai foi muito criativo. O nome dele é Wilson. Ele teve a ideia de botar o Igor. WIGOR.Oliveira _. Esse é o nosso Instagram. E o Conjove ACP é o Instagram do nosso conselho. E estão lá todas as nossas atividades à disposição de vocês. Pô, então, dito isso, pessoal, obrigado. Obrigado, Igor, de novo. Obrigado pelo teu tempo. Compartilhem, tem que compartilhar. E é isso. Abraço.